Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o Grupo Espírita Paz e Caridade. Estamos muito felizes de estarmos reunidos em mais uma oportunidade e hoje, em especial, para que nós possamos reflexionar sobre um tema sumamente importante que nos foi proposto: solidão, escolha, necessidade ou sofrimento. E é interessante a gente reflexionar, porque muitas vezes nós escolhemos a prova da solidão, e a solidão sempre oferece para nós uma experiência muito proveitosa de reflexão, de análise, de contato conosco, com os nossos conflitos, com os nossos potenciais. Não podemos deixar de observar que os profetas do Antigo Testamento passaram pelos seus desertos, pelas suas experiências de solidão, e que nesses momentos estiveram mais sensíveis, mais abertos a ouvir a voz de Deus e estabelecer com o Criador um processo, um relacionamento diferente de compreensão, de escuta, de profundidade, de comunhão, de pensamentos. Não podemos esquecer do nosso querido Paulo de Tarso, que passou também pelo seu deserto, os mil dias no deserto, que para ele foi um momento de solidão, solidão com os seus pensamentos, solidão de perspectivas novas, né, de novos projetos e planos. Ele que abandonou o prestígio, a carreira de doutor em Jerusalém, de doutor da lei, para se converter num cristão e iniciou sua vida como tecelão comum, sem se afastar necessariamente para outras cidades, mas fez esse recomeço na mesma cidade que o viu em toda a sua glória, em todos os seus privilégios, né? Então, esses períodos de recolhimento, a gente vê o próprio Cristo, né, nos seus períodos de recolhimento, quando, por exemplo, antes de ser entregue por Judas, né, aos fariseus, ele recolhe-se no horto para orar com os seus discípulos mais próximos. A gente vê depois os processos de cura na série evangélica do Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, né? Várias obras, Luz do Mundo, Primícias do Reino, Quando Voltar a Primavera, Trigo de Deus, dentre outras. Depois de todos aqueles trabalhos afanosos, dos processos de cura, de despertamento do ser imortal que nós somos, que o Cristo fazia ao contato com cada criatura humana, ele também se recolhia, fosse na, na brisa, né, do mar do Tiberíades, fosse sobre a sombra das tamareiras, dos pessegueiros em flor ou de outras árvores. Ele buscava esse contato com a natureza para mostrar a importância desses momentos de recolhimento, de prece, de meditação e desse contato com o Pai. Então, às vezes, nós escolhemos, né, por perceber a importância desses processos de recolhimento, por vezes nós participamos no nosso planejamento reencarnatório da escolha desse gênero de provas, né? Então, muitos vimos, por exemplo, na nossa vida com um karma de solidão. E talvez para essas pessoas sejam mais difíceis a travessia por esses processos. Sobre isso, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, nesse livro muito pequeno, mas muito cheio de sabedoria, Viver e Amar, Joana vai apresentar no capítulo de número 13 exatamente esse processo, né? Esse karma de solidão. Ela vai dizer: caminhas na terra, experimentando carência afetiva e aflição que acreditas não ter como superar. Sorris e tens a impressão de que é um esgar que te sulca a face.
anelas por afetos e constatas que a ninguém inspiras amor, atormentando-te não poucas vezes e resvalando na melancolia injustificável. Planejas a felicidade e lutas por consegui-la, todavia descobres-te a sós, carpindo rude angústia interior. Gostarias de um lar em festa, abençoado por filhos ditosos e um amor dedicado que te coroassem a existência com os louros da felicidade. Sofres e consideras-te desditoso. Ignoras, no entanto, o que se passa com os outros, aqueles que se te apresentam felizes, que desfilam nos carros do aparente triunfo, sorridentes e engalanados. Também eles experimentam necessidades urgentes em outras áreas, não menos afligentes que as tuas. Se os pudesse auscultar, perceberias como te invejam alguns daqueles cuja felicidade tu cobiças. A vida na Terra é feita de muitos paradoxos, e isto se dá em razão de ser um planeta de provações, de experiências reeducativas, de expiações redentoras. Assim, não desfaleças, porquanto este é o teu karma de solidão. Faze desse modo uma pausa nas tuas considerações pessimistas e muda de atitude mental, reintegrando-te na ação do bem. O que ora te falta, mal barataste. Perdeste porque descuraste enquanto possuías aquilo de que agora tens necessidade. A invigilância te levou ao abuso e delinquiste contra o amor. A tua consciência espiritual sabe que necessitas de expungir e de reparar, o que te leva, nas vezes em que o júbilo te visita, a retornar à tristeza, rememorar sofrimentos, fugindo para a tua solidão. Além disso, é muito provável que aqueles a quem magoaste, não se havendo recuperado, busquem te psiquicamente, assim te afligido. Reage com otimismo à situação e enriquece-te de propósitos superiores que deves pôr em execução. Ama sem aguardar resposta. Serve sem pensar em recompensa. O que ora faças no bem atenuará, liberará o que realizaste equivocadamente, e assim reencontrar-te-ás com o amor, em nome daquele que permanece até agora entre nós, como o amor não amado, porém amoroso de sempre. De longe, essa é a minha mensagem preferida de Joana de Ângeles. É uma mensagem forte, né? É uma mensagem que já me fez chorar muitas vezes durante a vida, a cada leitura, né? Hoje eu consigo lê-la em paz, né? Sem embargar a voz, né? Sem descambar num choro convulsivo, mas é uma mensagem muito tocante, principalmente por quem já passou, né, ou passa por esses momentos de solidão. Então, veja, Joana de Ângeles, as coisas, né, que ela escreve, elas precisam ser assimiladas, né, refletidas, raciocinadas devagar, né? Porque Joana, ela tem uma argúcia psicológica muito grande, para que a gente não tome, né, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente lê dela como bronca, né, como se nós fôssemos um espírito culpado que está sendo castigado por ser um grande delinquente. Então, Joana está falando sobre as situações que por vezes a gente passa ou que a gente vê de carência afetiva, né? Às vezes aquela situação de que a gente luta por tentar estabelecer um relacionamento, ou tentar estabelecer uma relação pacífica, né? Às vezes com a nossa família, com os nossos amigos, e a gente sempre resvala nessa situação de brigas, de desentendimentos, de conflitos, de pontos de ruptura. E a gente não entende por que isso acontece. Como se estivesse faltando alguma coisa naquele diálogo, um agente conciliador, uma melhor forma de abordar.
Parece que há sempre uma violência, uma aspereza, uma hostilidade, enquanto a gente busca acolhimento, entendimento, compreensão e carinho. Então, Joana vai explicar que muitas vezes essa linguagem da briga, digamos assim, né, presente nas nossas relações, ela diz respeito a conflitos e a situações que a gente atrai para exercitar as potencialidades que a gente precisa desenvolver. A paciência, a capacidade de compreensão e de entendimento, a tolerância, o respeito pelo outro, né, o respeito à liberdade de convicções. E isso vai nos dando uma sede afetiva, né, uma sede por relações mais tranquilas, por afetos que caminhem conosco, com os quais a gente possa partilhar bons momentos. E muitas vezes o que vem são paus e pedras, né? São espinhos que a gente tenta permanecer de uma forma pacífica e serena ao lado daquela pessoa, né? Ou ao lado de outras pessoas, mas eh, não é isso que vem. Vem tormentos, vem dificuldades, exigindo sempre muito de nós. E não raro a gente acaba resvalando na melancolia. Então, a primeira coisa que Joana nos diz é: muda essa paisagem mental. Não te deixa envolver, né, por essas vibrações menos nobres, ainda que os teus planos, que as tuas expectativas de harmonia, de equilíbrio, de felicidade, não estejam nesse momento sendo atendidos. É verdade que gostarias de viver uma outra coisa e por isso sofres e te consideras desditoso. Mas saiba, na vida, né, a experiência na vida terrestre, ela é marcada por vicissitudes, por provas. E aqueles que as redes sociais nos convidam a isso, né, é, olhar para a vida dos outros e comparar com as nossas, aqueles que têm a vida que você inveja, né, que você acha que seria o ideal para você. Nossa, exatamente disso que eu preciso, né? Eu gostaria de viver isso, gostaria de viver esse sonho do casamento, esse sonho da maternidade, esse sonho da mesa rodeada de crianças, enfim, é, estes, né, que nós consideramos como suprassumo da felicidade, como aqueles que têm o que nos falta e o que nos fariam as pessoas mais felizes do mundo, também têm igualmente os seus problemas. Talvez em outras áreas, né, diferente das nossas, mas também tem. E talvez eles também desejariam uma vida como a nossa. Isso não significa que o nosso sofrimento esteja aqui sendo invalidado, que eu deva me considerar uma pessoa privilegiada e eu deva me culpar por me sentir triste de não ter aquilo que quero. Não é esse o ponto, né? Os sofrimentos, eles precisam ser validados porque é o nosso sofrimento. Como Joana diz, a vida na Terra é marcada por paradoxos, mas a fala da veneranda instrutora é no sentido de nos encorajar para as lutas, para que a gente não desfaleça, para que a gente não desanime, para que a gente não deixe de perseverar, de manter a esperança. Porque cada situação da nossa vida é uma lição, é um aprendizado, e a gente precisa continuar seguindo em frente para que possamos assimilar as lições que cada experiência, que cada situação nos oferta nesses processos de reeducação. E muitas vezes esse tipo, a gente quando fala, né, sobre expiação, normalmente a gente pensa, né, sobre expiações de uma doença, da gente estar colocado em cima de uma cama, a gente pensa em processos atávicos, que a gente não consegue falar, que a gente não consegue andar, enfim, mas poucas vezes a gente pensa no processo de expiação como uma expiação afetiva, para que a gente possa aprimorar o nosso olhar e nos tornar mais sensíveis sobre as questões de
valorizar os nossos sentimentos, valorizar o cuidado que a gente tem com os sentimentos dos outros, né? E Joana aqui propõe uma leitura sobre essa visão, se for o caso, né? E a gente só vai saber, se for o caso, analisando com muito cuidado a história da nossa vida, né? E analisando também a solidariedade das nossas reencarnações. Então, talvez não seja uma análise acurada para agora, né? Mas Joana vai lançar aqui uma especulação, vai lançar uma proposta de entendimento sobre o porquê. Aqui muitas vezes a gente se pergunta, né? Por que estou passando por isso, ao invés de focar no para quê, que é a lição que essa situação me mostra. Então, ela vai dizer que muitas vezes essa experiência de expiação afetiva, e expiação, por ser expiação, sim, impõe, não é uma prova, não é uma escolha, né? É um gênero de situações, de experiências que nós somos constrangidos a passar para que possamos nos reconciliar perante o Criador, para que possamos nos reabilitar perante a lei, se dá, porque hoje aquilo de que nós temos carência e que nos falta, nós tínhamos. E quando tivemos, descuidamos. É o que ela diz com o que ora te falta, mal barataste. Descuraste enquanto possuías aquilo de que agora tens necessidade. Ou seja, muitas vezes essas oportunidades de vinculação afetiva nos foi desperdiçada porque delinquimos contra o amor. Ou fomos levianos, né? Ou testamos demais as relações de uma forma desnecessária pelas nossas inseguranças, para perseguir outros interesses, pela nossa invigilância, que nos levou ao abuso. Então, do mesmo modo como a gente sente a dor de barriga, né, depois de cometer um abuso de ordem gástrica, né? Quando a gente come demais, a gente sente a natureza apontando as dores do estômago, tá ali empanturrado de tanta comida, também de ordem afetiva, a gente também sente isso, né? E a gente é constrangido a esse regime, a esse estado de carência. E aí ela fala sobre a consciência de culpa. A consciência espiritual, não obstante o esquecimento do passado, que coloca um véu sobre os detalhes daquilo que efetivamente aconteceu, mas a consciência espiritual sabe que precisamos expungir, que precisamos reparar, e por isso todas as vezes que nós somos beneficiados com os momentos de alegria, de prazer, de felicidade, Joana vai dizer, quando o júbilo nos visita, a gente tende a retornar à tristeza, a rememorar sofrimentos, fugindo para a nossa solidão. Então, aqui ela não está falando mais de um processo de solidão por expiação afetiva, mas ela está falando das nossas inibições de tentar fugir para a nossa solidão por medo. Medo de nos frustrar, medo de nos decepcionar, medo de nos iludir, por achar que nós não merecemos ser felizes, que essa situação não é para nós, que nós não somos dignos, seja de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente, né? De uma forma consciente, quando a gente diz, eu não sou digna de experimentar o amor, isso não é para mim, eu já perdi a minha chance. E de uma forma inconsciente, quando a gente tem esses movimentos evitativos, quando a gente sabe que alguém se aproxima de nós com o interesse, né, pela nossa pessoa, por ver em nós valor, e a gente mantém uma postura hesitante, fazendo uma série de prevenções negativas em relação àquele momento. Essa é uma forma inconsciente da gente fugir para a nossa solidão e não se aventurar, não se arriscar nesse novo processo de descoberta. Seja qual for a situação, o que Joana vai nos dizer é: reage com otimismo perante a situação. Todo o bem que nós fizermos, seja, né, em virtude
de um passado delituoso ou não, atenuará, liberará aquilo que fizemos equivocadamente e nos tornará, né, candidatos de novo a situações de felicidade. Então, isso é muito importante porque essa mensagem nos mostra solidão, seja por escolha ou necessidade, não precisa ser motivo de sofrimento. Basta que a gente possa lançar sobre a solidão uma ideia consistente, uma ideia poderosa, do que, através dela, nós possamos vir a desenvolver e a reconhecer em nós. E para nos ajudar nesse processo de descoberta, né, das lições dentro do processo de solidão, a obra Messe de Amor pode ser de grande utilidade. Essa foi a primeira obra psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, da Joana de Ângeles, né? E a primeira mensagem do livro, que eu sou suspeita para falar, mas para mim também uma das mais belas que Joana já escreveu, chama-se Solidão e Jesus. E ela começa essa mensagem dizendo assim: quando as amarguras da jornada te assinalem a alma, jungindo-te ao carro sombrio, onde a solidão se demora algemada, recorda o Mestre crucificado em terrível abandono. Poucas vezes a gente se recorda da solidão de Jesus, tanto em relação à sua solidão, no sentido de que espírito puro tem uma capacidade de entendimento e de amor que não pode ser acompanhada por nenhum de nós, bem que gostaríamos, né? De entender o Mestre, de sermos solidários ao Mestre, mas a sua pureza, a sua grandeza em si, né, está implícita uma solidão por conta de nós, pobres almas humanas, ainda não podermos alcançá-lo, mas principalmente quando ele esteve entre nós, padeceu da solidão quando todos os beneficiados pelo seu amor, pelas suas curas, pelo seu carinho, pela sua atenção, o abandonamos. Então, Joana vai perguntar: onde os amigos doutrora, as multidões saciadas e os corações socorridos? Começara o ministério a que se entregaria integralmente nas alegres bodas de Caná, numa festa, e encerrava-o numa cruz, esquecido dos beneficiários constantes que o envolviam em alacrivoserio. Começou numa festa, transformando água em vinho, para a comemoração das bodas, uma festa de casamento, confraternizando entre amigos. Terminar a sua vida nesse ato de extrema crueldade e horror, uma cruz, que mais tarde se torna um dos mais representativos, um dos mais significativos símbolos cristãos como instrumento de tortura, usado como instrumento de tortura e como método de morte de delinquentes comuns. Expira entre dois ladrões. Ali estava marcada a sua solidão. E aí Joana diz: atendera a todos que lhe buscaram o socorro. A mulher desprezada e em aviltamento ofereceu as mais belas expressões da sua mensagem. Consolou e esclareceu a samaritana atormentada. Retirou dos coxins de veludo e seda a obsidiada de Magdala. Convidou Marta a refletir sobre as questões do espírito. Atendeu a mulher cananeia, prodigalizando o equilíbrio à filha endemoniada. Ofereceu à viúva de Naim o filho considerado morto. A Joana de Cusa recebeu-lhe o convite para a vida imperecível. E assim, Jesus deu do que tinha, mas naquele momento padecia desse processo de solidão. A hora da angústia, diz Joana,
sorveu a taça de amargura a sós. E aí ela vai nos fazer refletir. Entregando-se, naquele momento, confiante ao Pai, venceu o mundo e todos os seus enganos. E mesmo depois da morte, ressurgiu glorioso, voltando ao amor para a felicidade de todos. Lembra-te dele. Só no mundo e o Pai com ele. A hora das tuas provações, os companheiros e beneficiários do teu carinho não podem ficar contigo. Seguirão adiante. A vida os espera mais além. Tem paciência. Não os ames menos por isso. Eles necessitam da tua compreensão e do teu carinho. Cresce para ajudar no crescimento deles. Na tua solidão, entretanto, Jesus sempre estará contigo. Quantos momentos de solidão, né? Em que a gente, por vezes, deseja nela o entendimento, a compreensão e nos falta. Às vezes a gente está rodeado de gente e se sente sozinho por conta de ninguém compreender a fé que a gente abraça, a decisão que a gente toma, a opinião que a gente sustenta, os sonhos que a gente nutre. Muitas vezes nós estamos renascidos numa família que não temos afinidade com ninguém. Não é a nossa família espiritual, mas são instrumentos importantes do alto para que a gente possa vir a desenvolver todos os potenciais que dormem em germe dentro de nós. É preciso que tenhamos paciência e perseverança com esse processo. É um processo difícil, é um processo doloroso, mas é um processo necessário. Veja a utilidade da solidão, para que a gente possa desenvolver esses potenciais a ponto de nos candidatar a situações melhores, ao lado daqueles que são os nossos amores. Muitas vezes, a nossa solidão é a solidão da ingratidão, em que a gente doa amor àqueles que estão conosco, mas esse amor não vem de volta como recompensa, porque aquele ou aqueles a quem nós amamos ainda não têm capacidade, ainda não têm condições de dar esse amor em retribuição. A vida os espera mais além. Precisamos seguir. Não devemos amar menos por isso. Pelo contrário, aqueles que não nos suscitam amor são os mais necessitados dele, do nosso amor e do nosso carinho. E assim, na nossa solidão, a gente pode se sentir animado a crescer para ajudá-los também a crescer. Então, cumpre nós pensarmos como tem sido a nossa experiência de solidão, principalmente nós que somos espíritas e que, por isso mesmo, entendemos a imortalidade da alma e deveríamos viver conforme a imortalidade da alma. Será que esses períodos de deserto têm nos gerado uma sensação e uma oportunidade de refazimento, de reconforto? Ou isso tem nos atormentado, tem acentuado o nosso próprio sofrimento? É interessante porque quando a gente pensa na experiência da solidão, ela não é propriamente casa cheia nem vazia. Ela é uma experiência subjetiva. Quantos de nós nos isolamos mesmo em meio a outras pessoas? Não digo nem as multidões, não digo nem nas redes sociais em que estamos povoados de gente. Digo muitas vezes dentro de casa, em que nós nos isolamos nos quartos e ganhamos um mundo de possibilidades ali dentro. Esse insulamento talvez esteja escondendo experiências de sofrimento que a gente passe, de falta de identificação, de compreensão. Então veja que a experiência de solidão é diferente da experiência de solitude.
A solitude aqui entendida como um processo de interiorização e de identificação dos potenciais que tenho, dos recursos que eu posso acessar psiquicamente para que aquilo me traga planificação, significado, sentido. Eu gosto sempre de utilizar dois conceitos de solidão: solidão ética e solidão de autossuficiência. A solidão ética é a solitude, a solidão da autodescoberta. Ela é indispensável para a formação de valores válidos para o nosso mundo subjetivo, que mais tarde, inclusive, vão representar os limites de contato com o outro. A solidão de autossuficiência é aquela solidão falsa, em que a gente diz que não precisa de ninguém, que nós nos bastamos, que somos independentes, que nos damos bem conosco mesmos e que, portanto, revela, na verdade, um grande desprezo pelas relações, muitas vezes por medo e insegurança. Tem a solidão imposta pelo outro, a solidão dos preconceitos, aquele sujeito que é isolado por conta do bullying, por conta do etarismo, da sua idade, da sua inabilidade em alguma questão, a solidão imposta pelo cancelamento, principalmente hoje com o advento das redes sociais. O filósofo Luiz Felipe Pondé diz que a cultura do cancelamento é a transposição do linchamento para o âmbito das redes sociais, uma espécie de vingança-prazer. O fato é que Freud, principalmente, na sua obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, vai recorrer a dois teóricos, Wilfred Trotter e Gustave Le Bon, para falar do nosso instinto gregário, que é um instinto inato aos seres humanos e que leva à incorporação das massas, a nossa permanência e interação no laço social. E fica bem claro o instinto gregário quando nós detectamos o incômodo na solidão, embora hajam, como a gente viu, dimensões da solidão que sejam constitutivas. Então, isso significa que nós naturalmente buscamos nos associar em grupos por identificação. Nós buscamos estar junto de pessoas. E isso promove o nosso desenvolvimento do ponto de vista psicológico. Isso acaba dando a nós elementos para a constituição da nossa própria autoestima, por exemplo. Sensação de segurança, sensação de pertencimento, sensação de contribuição. Fugir da sensação de desamparo, dessa angústia. Mas hoje, inevitavelmente, na nossa sociedade do século XXI, estamos mais propensos à solidão, à pressa, o pouco tempo para essa cordialidade desinteressada, pouco tempo para a escuta sincera de alguém que, por vezes, precisa repartir um pensamento, um sentimento. Muitas vezes o autodesconhecimento, o receio de se encontrar, de se descobrir, de vir a se conhecer e por isso a fuga para ambientes ruidosos, para o contato com muitas pessoas, entretanto padecendo de profunda solidão, sentindo-se infeliz, incompreendido, abandonado de si mesmo e levando a estados perturbadores, evitativos, hesitantes, tímidos, ansiosos. Veja que boa parte da nossa solidão é nascida também nos nossos conflitos, nas noções equivocadas que a gente passou a desenvolver sobre a relação com o outro. E por isso, para enfrentar essa solidão, talvez a terapêutica fundamental seja da reflexão, do estudo, do aprofundamento em nós mesmos, da solidariedade, como a famosa frase de Joana de Ângeles, repetida várias vezes por Divaldo. Só sente-se solitário quem não é solidário.
o envolvimento em atividades que possam representar um sentido para a nossa vida e a vida de outras pessoas, o exercício da fraternidade desinteressada, a coragem para que possamos nos aventurar a novas experiências, a confiança nos próprios valores. Meus amigos, espero sinceramente que tenham sido essas reflexões de alguma sorte útil. Um grande fraternal abraço para todos e até a próxima, se Jesus assim permitir.